Você é a sua cura. E cabe a você tomar passos e medidas para aumentar a sua imunidade e viver muito e viver melhor. É o tipo de assunto que eu sei que chama atenção e não, eu não estou falando da minha cabeça. Eu estou citando a capa de um livro. É o assunto do vídeo de hoje. Eu vou falar sobre um livro, mais uma leitura aí para vocês. O livro, conforme já falado, chama Você é a Sua Cura. 7 passos para turbinar a imunidade e ter saúde a vida inteira. E o autor dele é o Deepak Chopra. Quem sou eu? Sou a doutora Renata Vargas, sou médica, tenho esse canal aqui que funciona na base do imprevisto e do improviso. E hoje eu estava mexendo em coisas aqui em casa para mudar de lugar, enfim, achei esse livro que eu já li tem um tempo e lembrei que é interessante eu vir falar sobre esse tema por aqui com vocês. Bom, para começar, o nome de peso, né, do autor do livro. O Deepak Chopra, eu espero que eu esteja falando o nome certo, não tenho certeza, é um médico indiano naturalizado nos Estados Unidos, se tornou muito famoso no mundo todo. Ele é um grande porta-voz para falar sobre medicina alternativa, poder da mente, sobre a autonomia das pessoas na própria saúde, Ayurveda e outras coisas desse sentido. É um cara que é amado e odiado em proporções semelhantes. Então tem uma galera que simplesmente adora ele como se fosse o maior guru sobre saúde que existe na história da humanidade, e uma outra galera que critica ele, fala que é um charlatão e que só vende pseudociência. Não vou entrar especificamente nesse tema, mas a gente precisa fazer algumas ponderações sim em relação ao autor. E vou falar um pouco sobre esse livro, o que que eu achei da leitura dele. Lembrando que todo mundo tem viés de interpretação. O meu viés, eu sou médica. Eu me formei numa faculdade que me ensinou a pensar criticamente sobre tudo que a gente lê, a pensar criticamente sobre informações. Eu também tenho as minhas vivências e as minhas crenças pessoais. E eu, particularmente, até por ser uma trabalhadora da saúde mental, estou dentro da psiquiatria desde 2015, mais ou menos. Eu acredito sim que existe muita coisa que a gente ainda não consegue aferir, a gente ainda não consegue aferir, a gente ainda não consegue comprovar cientificamente, mas que fazem sentido, tanto na minha vida pessoal quanto na vida de pacientes. Eu sou super aberta a algumas ideias, essas ideias, assim, às vezes meio loucas, meio fora do padrão, mas ao mesmo tempo eu tento ponderar muito, porque existem muitas coisas que já são comprovadas cientificamente e que, por mais que a gente não comprove a existência de algumas coisas, outras a gente já consegue derrubar com ciência comprovada. Então a gente precisa tomar bastante cuidado. Eu brinco também com o pessoal que o fato de eu ser libriana, eu sempre procuro um equilíbrio aí entre polaridades, e é isso que eu vou tentar trazer nesse vídeo de hoje. Um equilíbrio. Até porque esse tipo de leitura aqui é super, hiper, mega acessível. A maior parte das pessoas que vão consumir esse livro não são profissionais da saúde, são pessoas. Esse livro aqui, se não me engano, eu comprei num aeroporto, acho que foi isso. E foi livro barato, tá? Um livro grosso e tal, mas ele é barato. E eu acho importante que pessoas que não tenham esse mesmo acesso a estudo científico que eu tive na minha faculdade também consigam fazer pensamento crítico sobre o que pode ser levado muito em consideração e o que a gente precisa ponderar e o valor que a gente tem que dar na nossa própria vida. Bom, vamos ao autor e por que que ele é tão envolvido aí em controvérsias, né? Por ser um cara que fala muito dessa medicina alternativa, boa parte do que ele fala, realmente a gente não tem comprovação. Entra muito nessa vereda de misturar as coisas com física quântica, com moléculas, com energia e tal, e a gente não tem como comprovar esse tipo de questão. Então, tem muita gente da ciência que é mais fechado em relação a essa questão de comprovação de dados, que simplesmente detesta o Deepak, acha que tudo que ele escreve é totalmente inválido e acha que os resultados obtidos pelas pessoas que seguem as orientações dele são todos placebo. Pode até ser placebo,
Como eu já falei pra vocês, eu sou bem meio termo, eu acho que nem tudo é só placebo não, e placebo não deixa de ser resultado. Então, a gente tem que ponderar. Eu acho que ninguém pode ser tão fechado em ciência a ponto de limitar as possibilidades interpretativas da natureza ao nosso redor. Os cientistas antigões, eles trabalhavam com isso. Eles não tinham acesso a tantas ferramentas de aferição, eles tinham muita curiosidade e abertura. Hoje em dia hoje em dia não, já há um tempo, né? A gente vive um outro fenômeno da ciência, que as pessoas elas se limitam até nos campos de pesquisa, já pensando extremamente racional. Eu acho que não é bem por aí, eu acho que a gente tem que futricar tudo. Esse pessoal que critica o Deepak tem razão. Boa parte das coisas que ele fala não são comprovadas, e a maneira que ele escreve, ele mistura dados. Tanto é que no livro, vamos ver se eu dou sorte de achar aqui rapidão. Não vou dar sorte de achar rapidão. No livro, a gente tem passagens que tem dados, que tem números. A gente tem citação de artigo científico e tal. E tem outras partes que são interpretativas. Essa é uma forma de escrita que, sim, tem alguns problemas porque tem viés de interpretação. Algumas pessoas leem e acham que tudo que está aqui é 100% comprovado cientificamente por artigos de grande valor. E não é exatamente assim. Por outro lado, a gente tem um pessoal que gosta de ter mentor, que gosta de ter guru, e que acha que Deepak Chopra falou, a água parou, e que tudo que ele fala é extremamente certo, e que a nossa saúde vai depender só da gente mesmo, do poder do nosso pensamento, da nossa capacidade de alteração do nosso material genético. E as pessoas elas ficam tão envolvidas nesse pensamento fantasioso que elas deixam de perceber que às vezes estão enrolando um tratamento que pode ser eficaz, ou que estão ignorando coisas que já poderiam fazer bem para elas e estão tentando outras coisas que por vezes são extremamente fantasiosas, ou outras vezes são orientações sérias, mas a pessoa ela não tem capacidade nem de chegar a ponto de exercer aquilo. Muita gente que busca autonomia na própria saúde mal tem controle das horas de sono que dorme. A pessoa tenta comer saudável e não tem relação interpessoal. A pessoa dorme bem, mas faz uso de substâncias psicoativas. Então, assim, gente, a gente tem que ter bom senso, a gente tem que ter insight também para perceber que nem sempre a gente consegue levar a fundo algumas orientações em termos de estilo de vida da maneira adequada para a gente manter a saúde. Então, não dá para abandonar todos os tratamentos comprovados e confiar na nossa força de vontade, na nossa adequação de hábitos, porque a gente é teimoso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses dois públicos aí, com essas duas torcidas polarizadas em relação ao Dr. Deepak. Então, nem de todo errado e nem de todo certo. E é nessa vibe que eu quero falar sobre o livro em si. Como vocês podem ver, é um livro grosso, grandão, tá? Isso aqui é massa porque tem muita coisa escrita nele. Tem muita informação, realmente. Ao contrário do que eu pensava, a gente tem menos coisa aqui sobre saúde mental, por exemplo. Eu acho que até pela área dele, se não me engano, a primeira formação dele é endocrinologia. Então aqui fala muito de AVC, que é acidente vascular cerebral, fala de obesidade, fala de problemas cardiológicos, mas fala menos sobre saúde mental. Que pena, né? Era melhor para mim, para eu fazer elogios e críticas. O livro em si, também, conforme eu já falei aqui no começo do vídeo, ele traz alguns dados de ciência muito sérios, verdadeiros, comprovados, traz alguns esquemas muito fáceis de compreensão, traz algumas explicações em linguagem acessível, isso eu achei ótimo no livro. Ele é bem fácil de ser lido. Ele esmiuça muita coisa, tem algumas partes aqui do livro que ele deixa em forma de tópico, que é uma forma bem bacana da gente fazer um pensamento mesmo em relação a tudo que a gente já está lendo, se a gente está compreendendo. Então, tem alguns tópicos, tem dicas e orientações, inclusive em formato de tópico. Achei super válido nesse sentido. Acho que já valeu o dinheiro que eu paguei no livro por esse esquema que ele fez. Achei
que deu uma enrolada, mas aí é por causa da minha forma de leitura também, e como eu já tenho um conhecimento prévio em relação aos assuntos, eu gostaria que tivesse aprofundado mais ou já tivesse acabado o livro. E eu acho que em determinados momentos dá uma enrolada falando sobre assuntos muito similares. Só que eu achei uma coisa meio tensa no livro. E aí eu acho que até o fator diferenciador da maior parte dos vídeos que eu vi aqui pelo YouTube é todo mundo só rasgando seda mesmo pro livro. Eu acho que ele esqueceu ou omitiu propositalmente, vai saber, de colocar que existem casos e casos. Eu acho que isso é extremamente relevante quando a gente está falando de medicina, quando a gente está lidando com a saúde de outras pessoas, e especialmente quando a gente está falando em massa, que a gente nem sabe quem está consumindo o nosso conteúdo. No caso desse livro, não vou lembrar que valor que eu paguei nele, mas foi um livro barato, ou seja, acessível para uma multidão de pessoas de diversos níveis culturais e de compreensão diferente. E eu acho que precisava ter ficado mais claro na leitura de que algumas orientações que tem aqui, elas são válidas de forma conjunta com tratamentos já comprovados. Então vamos assim, falar na boa, de forma rasgada, uma pessoa que já tem um problema de colesterol altíssimo, tá? Altíssimo. Não tô falando só de colesterol alto, não. Altíssimo. A pessoa já tem um risco cardiovascular comprovado elevado. Não dá para falar para essa pessoa de todas as modificações que tem aqui nesse livro e não prescrever, por exemplo, uma estatina para essa pessoa. Isso é lidar com vida. A gente não pode esperar mudanças de hábitos de vida, que a gente sabe que é um processo mais lento, sendo que a gente tem disponível no mercado medicações comprovadas que fazem alteração em vida da pessoa, né? A gente consegue melhorar a qualidade de vida da pessoa, a gente consegue, às vezes, aumentar tempo de vida. A gente não pode ignorar isso. E eu acho que o livro, ele traz, pela característica, talvez, do próprio livro, do autor, não sei, essa coisa de que tudo que tá aqui é extremamente mágico, eficiente, e não cita que em determinados casos a gente precisa levar isso em conjunto com o tratamento com outro médico que está acompanhando a gente. Ou às vezes discutir com o nosso médico assistente o que a gente leu no livro. Pô, doutor médico, li aqui nesse livro que eu comprei, vamos abrir aqui uma página. Um lance aqui de uma dieta, de tirar uns alimentos, de substituir outros alimentos. E aí aqui falou que, sei lá, vamos pegar aqui. Caminhar por 20 a 30 minutos à tarde é uma boa orientação. Realmente é, doutor médico. Eu posso fazer isso na minha vida? Isso vai fazer diferença? Isso é uma forma mais responsável da gente lidar com a saúde de outras pessoas e lidar com saúde em massa. E eu acho que o livro pecou nesse sentido. E infelizmente, quando a gente peca nesse sentido, e não é só esse livro, né? Quando a gente peca nisso, a gente acaba levando pessoas que são mais vulneráveis a deixarem de cuidar da própria vida, a deixar de cuidar da própria saúde de forma adequada e eficiente. Quando a gente fala nesse meio mais das medicinas alternativas, no geral agora, tá? Não só em relação a esse livro, mas no geral das medicinas alternativas, das terapias alternativas, eu acho que algo que ainda falta muito esse discernimento de que boa parte dessas técnicas elas são complementares, elas não são substitutas. Se na vida de fulaninho de tal aconteceu um milagre, pô, maravilha, aconteceu um milagre na vida de fulaninho de tal. Mas eu não sei se na minha vida vai acontecer um milagre. Eu preciso fazer tudo que está ao meu alcance. E às vezes o que está ao meu alcance é associar sim o que eu estou aprendendo, uma técnica meditativa, associar uma receita de um chá que pode ser bacana, fazer uma terapia que alguém está me orientando, que está fazendo uma reprogramação mental. Pô, bacana demais. Mas eu não vou deixar o remédio que eu já estou tomando. O tratamento associado, ele é muito bem-vindo. Eu compreendo, eu sei, gente, que existe um monte de coleguinha médico
que é extremamente ignorante, que é babaca mesmo. Posso falar mal de médico aqui? Eu posso. Vou falar. Tem um monte de médico que é ignorante, que é babaca, que é limitado e que vai falar que se você tá fazendo isso, que você tem mais é que se for. Enfim, muda de médico. Simples assim. A gente precisa também estar sendo acompanhado por profissionais que sejam o máximo semelhantes com a gente ou que façam a gente pensar de maneira ponderada. Então, um cardiologista, por exemplo, ele não pode ser ignorante a ponto de falar que tudo que você vai ler no livro do DEPAC é errado, sendo que aqui está orientando atividade física, aqui está orientando uma alimentação saudável. Pô, tem muita coisa massa aqui. O cara tem que abrir o coração dele, às vezes ele tem que tirar uns 10 minutinhos por dia e deixar de ler, não deixar, né? Associar a leitura. O cara já leu um artigo ali científico, já viu o tratamento mais eficiente para uma doença, mas ele tirar ali uns minutinhos para conhecer outras coisas e saber, inclusive, criticar. Então, às vezes a gente precisa trocar de médico. E da mesma forma, eu sempre perdida no meio dos dois mundos, né? Da mesma forma, a gente precisa também colocar em dúvida esses gurus, esses terapeutas aí que falam para você que você pode jogar fora o seu remédio de hipertensão arterial e que você vai se curar, sei lá, com uma pedra no meio da testa, que ele vai fazer uma reprogramação, não sei das quantas, com intervenção do ET não sei de onde para mudar o seu material genético de dentro de não sei qual organela da célula. Cara, cuidado. Cuidado com quem oferece milagre, cuidado com quem critica sem conhecer o outro lado, cuidado com quem é excludente. Um bom terapeuta integrativo, um bom médico que trabalha com essas partes um pouco mais alternativas, ele não vai descartar também boa parte do que tem dentro da medicina tradicional. Às vezes a pessoa até critica a alopatia, critica algumas coisas, mas não critica tudo. A gente sabe que, sei lá, seu apêndice supurou, explodiu lá, encheu de cocô e de pus, você vai ter que passar por uma cirurgia. Você depende de alguém que fez medicina. Os médicos não são vilões. E na outra mão, às vezes a gente tem uma pessoa ali tão envolvida em traumas, tão envolvida em coisas da vida, que não acessa nada dela, que não adianta a gente só passar sertralina para ela. A gente tem que aceitar que ela vai numa terapia de luz e ali ela vai liberar alguma memória que a gente não conseguiu de forma mais tradicional. Então a gente precisa ter essa ponderação e a gente precisa ter esses pensamentos críticos e a gente precisa amar demais, demais mesmo a nossa própria vida, a nossa saúde e buscar profissionais que também amem a vida alheia, a saúde alheia e consigam aliar técnicas, aliar orientações que vão ser para o bem. Bom, enfim, sobre o livro, voltando ao tema principal do vídeo, o livro é totalmente desperdiçável? Não é. Tanto é que, olha, gente, tanto de coisinha que eu marquei, achei interessante de verdade. Tem algumas passagens aqui que eu pretendo colocar no material meu de orientação para os meus pacientes e de orientações gerais também, que eu estou elaborando o material. Achei muita coisa massa nesse livro. Tá separadinho aqui com os post-it, como vocês podem. Ai, cadê a câmera aqui? Ó. Tem algumas coisas que eu achei legais. Tem uma parte mais pra frente do livro que fala sobre medidas dietéticas. Eu não sou nutricionista, eu sou médica, e apesar da gente dentro da medicina entender um pouco de alimentação, tal, a gente entende pouco sobre alimentação. Também vamos lembrar sobre isso. Existem profissionais em escala para especialidades. Quando a gente está falando em alimentação, o profissional de escolha é o nutricionista, tá? É alguém que estudou muitos anos na faculdade para saber fazer planos alimentares. Então, eu não consigo, assim, falar pormenores de tudo que foi dito aqui no livro, porque eu entendo raso sobre alimentação, eu entendo o suficiente para eu lidar com os meus pacientes no dia a dia e também saber para quem encaminhar. E eu sugiro que, caso alguém vá ler o livro, tenha cautela em relação a isso. Converse primeiro com um profissional habilitado para isso, vulgo nutricionista, para saber qual o melhor tipo de dieta para você, tá? Porque a gente está falando aqui de um livro que vende aí, sei lá, milhões para milhões de pessoas extremamente diferentes e nós somos únicos na nossa existência e a gente merece tratamento VIP.
Então procurem aí um nutricionista para falar das questões alimentares. Semelhante a isso, parte de atividade física, tá? Atividade física é extremamente importante, todo mundo devia estar fazendo. Quem não tá fazendo, estamos errados, porque eu também não tô fazendo atualmente. Eu tenho desculpa, eu tô grávida e tô enrolando. Mas deveria estar fazendo atividade física. Mas a parte de atividades físicas, até que essa aqui no livro não orienta nada fora do normal, não, tá? Tá mais adequado. Só que lembrando, existe um pessoal aí que chama educador físico, que também fez um curso superior para saber qual tipo de atividade é a mais ideal para o seu caso. E eu acho que é extremamente válido para todo mundo que tiver acesso buscar um profissional desse. Geralmente eles estão dentro de academia, mas existem os personal que a gente contrata por fora para a pessoa fazer uma avaliação das nossas necessidades individuais em relação à atividade física, tá? O que a gente mais vê nesses livros é a orientação nossa de médico também em consultório. Você pega alguém que está sedentário, você manda a pessoa fazer um check-up e depois a pessoa começar, sei lá, caminhar porque é barato, é acessível. Mas vamos lembrar que não é o melhor tipo de exercício físico para todas as pessoas e que dependendo do seu condicionamento físico, isso pode ser muito pesado, mas dependendo do seu condicionamento, uma caminhada pode ser extremamente leve e insuficiente para o tratamento da sua saúde. Então não vamos esquecer, tá? O livro, apesar de ele trazer orientações bacanas, são generalistas. Então, se você tiver esse livro ou for comprar, se interessar por ele, toma cuidado aí com o que você pesca de informação e o que que você vai fazer com isso e que tipo de profissional você vai procurar para fazer a sua orientação personalizada, certo? Então é isso. Mais um vídeo aqui do canal falando sobre um livro, mais uma indicação de leitura, uma indicação mais ou menos, porque eu acho que, sei lá, para algumas pessoas as informações que tem aqui são mais do mesmo, que a gente já conhece. E é isso, gente. Até o próximo vídeo aqui nesse canal maluco. Que ainda bem que vocês estão aqui assistindo. Obrigada, porque eu não tô falando sozinha. Beijo para todos vocês. Vejo vocês no próximo tema misterioso. Tchau!